eu gostaria que vocês recebessem a nossa convidada da noite, doutora Catarina Marcolin. A Catarina é bióloga, com mestrado em ecologia e doutorado em oceanografia biológica. Atualmente ela é professora da Universidade Federal do Sul da Bahia, lá em Porto Seguro, e a idealizadora do blog Bate-Papo com o Netuno. Conseguiu? Agora vai, vou sem fone de ouvido, porque o fone fica por baixo, sabe? Não dá certo. Entendi, tá ótimo. Bom, mas acho que tá funcionando. Então, Catarina, é um prazer receber você aqui, ter você para conversar essa noite com a gente. O prazer é meu, agradeço muito a oportunidade de falar de um assunto que eu adoro e a oportunidade de tirar o pijama na quarentena. Então, Verdade. né? Que ótimo. Bom, vamos começar então o nosso bate-papo dessa noite. Vocês vão ver, pessoal, que nós fizemos um levantamento de vários dados, né, abordados em análises estatísticas, em levantamentos, que faz um retrato que muitos, eu tenho certeza que poucos de vocês conhecem sobre a sociedade brasileira e o contexto que a mulher está inserida nisso, e é justamente isso que nós vamos abordar nessa noite, né? Então, a gente vai começar abordando o tema ideologia de gênero, né? E quando a gente fala ideologia, é meio que algo que a gente reproduz, a gente replica, meio que passa adiante e até mesmo é cooptado sem saber que existe, né? Quando a gente fala especificamente em ideologia de gênero, nada mais é do que a gente vive, né? Nós vivemos numa sociedade em que homem não pode chorar, né? Que mulher é delicada, tem várias aspas, né? Homem é forte e mulher é fraca, o homem é provedor e a mulher cuida do lar. E tudo isso não passa de uma construção social, né? Nós estamos inseridos no modelo que a gente, na maioria das vezes, replica sem perceber, né? E muitas vezes ainda não questiona, né? Eu vou trazer aqui para a nossa conversa, e já dá para passar a palavra para a Catarina, um resultado de um estudo que é muito impactante, né? Esse estudo ele é chamado Ela Vai no Meu Barco, Casamento na Infância e Adolescência no Brasil. Ele foi publicado em 2015 e ele mostrou que o Brasil ocupa o 4º lugar no ranking de países com casamento infantil em meninas, né? Nós estamos atrás apenas da Índia, Bangladesh e Nigéria, né? E para vocês terem ideia, 11% dos casamentos no Brasil, né, acontecem até os 13 anos de idade e 30% dessas meninas se casam até os 18 anos de idade. Ou seja, se a gente somar 30 mais 11, a gente tem que 41% dos casamentos no Brasil acontecem com meninas menores de 18 anos, né? E muito próximo disso, a gente tem um dado muito problemático também, que é a alta taxa de feminicídio no Brasil, né? Então isso mostra para a gente que esse futuro não é tão progressista assim, que tem muita coisa para melhorar ainda, né, Catarina? Sim, sem dúvida. Eu não conhecia esse estudo que você trouxe. É realmente muito chocante saber que tem crianças se casando, né? No Brasil, que a gente se acha assim avançado, né? Então, é chocante ter essa realidade de que a gente é um país tão retrógrado e violento. E o machismo, ele tem impactos negativos tanto nos homens, né, quanto nas mulheres, isso não há dúvida, né, que o machismo não é um impacto exclusivo, não tem impacto negativo só nas mulheres, mas nas mulheres o impacto ele é violento, ele vem na forma de violência física também, né, inclusive de mortes. Sim. E quando eu recebi a pauta, que eu vi essa notícia, a gente foi pesquisar um pouco sobre isso, né? E a gente achou uma notícia de que em São Paulo teve um aumento, só nesse mês de quarentena, em 50% dos casos registrados de agressão familiar dentro de casa contra a mulher. Então, na verdade, foram 50% a mais de prisões em flagrante
de violência contra a mulher. Então, isso é Nossa. muito chocante. Quer dizer, a mulher não está segura dentro de casa, né? E ela também não está segura no seu espaço de trabalho. Não é só em casa que ela não está segura, né? No final do ano passado, o Netuno veiculou nas redes sociais um formulário para a gente tentar fazer um mapeamento das situações de assédio de mulheres que trabalham embarcada, né? A bordo de navios, de barcos, sim, né? Porque quem trabalha com oceanografia, né? Com a parte de biologia marinha, precisa muitas vezes estar em campo a bordo de barcos. Sim. E foi um estudo preliminar, assim, movido por uma mesa redonda que a gente foi convidada para participar no Congresso Brasileiro de Zoologia. Então, assim, nós temos poucos dados ainda, né? Tivemos 117 mulheres que responderam aos formulários, mas quase 70% dessas mulheres relataram que já tinham sofrido assédio enquanto estavam embarcadas, ou seja, no seu ambiente de trabalho, a bordo de um barco ou um navio, que muitas vezes é confinado, você passa dias dentro de um navio, né? E aí você sofrer uma violência, um assédio moral, assédio sexual, num ambiente como esse é muito grave, né? Então, esse estudo, ele ainda é pequeno para eliminar, mas tem muita coisa que a gente pode falar sobre ele. E eu quero convidar vocês para ouvirem mais sobre isso numa live que a gente pretende fazer em breve, o Bate-Papo com Netuno, só para abordar os resultados desse estudo sobre o mapeamento do assédio das mulheres que trabalham em embarques, né? Sim. Agora, com relação a gente ser progressista ou não, né? Eu sei que a gente está vendo que a gente ainda tem muito que melhorar, mas a experiência do Bate-Papo com Netuno como um blog de divulgação científica que discute questões de gênero, a gente percebe que nesses últimos 5 anos, né, os 5 anos que a gente vem trabalhando, a gente percebeu vários avanços, né? Inclusive, quando a gente criou o blog, houve uma grande discussão se a gente ia ter uma sessão voltada para mulheres na ciência ou não. Porque a gente tinha receio de ser taxada de feminista, né? Porque na época era assim, nossa, as pessoas não vão querer ler o que a gente escreve porque nós estamos querendo discutir questões de gênero. E foi um grande debate entre nós, um debate muito honesto, assim, com muito respeito, mas eu fico feliz que a gente seguiu em frente com esse projeto e hoje a gente segura com muito orgulho as nossas carteirinhas de feministas. Então, eu sinto que já tem um progresso bacana dentro do nosso blog, né, do nosso projeto, e também a gente percebe um surgimento de muitas plataformas bacanas que têm trazido essa discussão, né, dentro do âmbito das mulheres na ciência como um todo, mulheres na ictiologia, temos mulheres na entomologia, temos muitos grupos que começaram a discutir isso agora. Então, percebo que a gente está avançando, pelo menos na discussão, né? Sim, com certeza. E justamente foi por isso, obviamente eu conheço e sigo o Bate-Papo com o Netuno desde quando vocês nasceram praticamente e por isso da nossa escolha para trazer uma de vocês, uma da equipe de vocês aqui para conversar sobre isso essa noite, né? Seguindo então na nossa pauta, isso toca bastante e é uma daquelas coisas que a gente muitas vezes passa despercebido completamente, né? A gente está cercado e a gente cresce numa estrutura com uma narrativa que a grande maioria das vezes é opressiva para a mulher, né? Se vocês forem pensar em qualquer história que a protagonista é uma mulher, na grande maioria delas, se vocês pensarem na Cinderela, Pequena Sereia, Branca de Neve, ela concorre com uma outra mulher pelo belo príncipe, né? Essas narrativas foram compostas, né, escritas e narradas por homens, né, na sua maioria, que se colocam na posição de alguém que precisa ser cuidado, paparicado, conquistado e que vai te garantir o felizes para sempre, né? E isso acaba fazendo... A gente percebe que muitas mulheres, inconscientemente, muitas meninas tentam reproduzir esse padrão de beleza ou de comportamento desde bebezinhas, né, Catarina? Sem dúvida, não, assim... a mídia, ela ainda é Disney... muito conservadora. É muito conservadora, né? A gente tem algumas iniciativas, assim, bem tímidas,
como Frozen, Valente, né? Adoro Valente, só deixo minha filha assistir Valente. Eu mudo todas as histórias infantis da minha filha, Branca de Neve, essas coisas todas. Não tem disputa de mulher com mulher. Porque isso também cria disputa entre mulheres. Você aprende desde criança que as mulheres não são confiáveis, né? E cada vez mais importante a gente resgatar o conceito de sororidade, né? De que precisamos ajudar umas às outras para que juntas a gente saia desse buraco, digamos assim, né? Mas eu tenho me chocado muito com a mídia. E recentemente eu fiquei bem assustada que eu recebi uma lista de livros da escola da minha filha, que tem 3 anos, e estavam todos os livros misturados, de recomendações para a gente ler durante a quarentena. E aí, no meio desses livros, vasculhando, eu achei a tal da Turma da Mônica Jovem. E aí tinham 2 versões. Tudo que uma garota precisa saber e tudo que um garoto precisa saber. E eu fiquei absolutamente chocada com tudo que uma garota de 12, 13 anos precisa saber. Então, eram páginas e mais páginas descrevendo cuidados com a beleza, não pode engordar, cuidados com a pele e com o cabelo, dicas sobre como ser uma boa anfitriã, né? Como cuidar da sua aparência e cuidar do lar, né? Agora, no dos meninos, você não tem esses cuidados tão importantes com a aparência, né? E lá eles discutem drogas, sexualidade, de uma forma muito diferente. Não que seja tão bom o que está feito para os meninos, né? Sem contar que uma publicação absolutamente heteronormativa não absorve nem um pouco os espectros, né, que existem por aí. De forma alguma. Então, assim, é muito chocante. Eu pensei em escrever para o Maurício de Souza, mas eu já soube que ele já disse que não vai. Tratar de identidade, de ideologia de gênero, né? Então, parece que tem uma postura conservadora mesmo do autor. Mas pensei muito em escrever para a escola da minha filha, porque eu acho que é importante que a gente tenha alguma discussão sobre esse tipo de material, né? Porque em algum momento a gente precisa abordar questões de gênero nas escolas, né? Então, é muito importante que a gente se atente para isso, especialmente na infância, que é quando todos esses estereótipos vão sendo criados e vão sendo aprofundados dentro de cada uma de nós, porque depois haja terapia para você se livrar disso. Com certeza. Acaba que as crianças estão sendo expostas a um conteúdo, né, nesse caso escrito de 50 anos atrás, praticamente, do ponto de vista de estrutura, né, Sim, não é fácil. E o impacto disso é que as mulheres não têm modelos para se espelhar, né? Quando a gente fala de ciência e você pede para alguém imaginar um cientista, né, as pessoas só conseguem se lembrar da imagem do Newton, que é aquele senhorzinho, velhinho, cabelos brancos, e você nunca imagina que uma mulher vai ser cientista. A gente não se vê nesse lugar. Em 2018, eu fiz uma oficina junto com mais 2 colegas de trabalho numa escola pública aqui em Porto Seguro, e nós conversamos com meninas de 14, 15, meninas e meninos. E fomos nós 3 lá e a gente perguntou: vocês acham que a gente parece com uma cientista? E todo mundo falou que não, lógico que não, vocês não têm a menor cara de cientista. Então, assim, nenhum deles achava que a gente tinha a menor possibilidade de ser cientista. Então, a ideia disso é ir quebrando esses estereótipos, né? Quer dizer, a mulher também pode ser cientista. A mulher branca, a mulher preta, né? Todos os tipos de imagens podem ser associados à ciência, né? Porque senão se a gente não se vê naquele lugar, a gente não tem como nem pensar nesse tipo de carreira pra gente, né? Com certeza. Então, bom, é isso. O que a gente percebe é que a prioridade da mulher acaba virando o lar sempre, né? Tudo que a gente aprende desde criança com esses modelos é que, olha, você pode hoje ter uma carreira, né? Hoje, inclusive, se exige que a mulher escolha uma carreira para si, uma profissão, mas você não pode querer tanto, né? Porque a sua prioridade ainda tem que ser o lar. Sim. Então, é isso que esses estereótipos criam na gente, né? Essa impressão de você só pode ir até certo ponto, né? Coloca um teto de vidro sobre nossas cabeças. Exatamente. Pessoal, para quem está entrando lá na live agora ou que não acompanhou a semana passada, eu não comentei no início, a gente vai deixar no final da live pelo menos 10 minutos para as perguntas, tá? Então, não se preocupem que perguntas ou questionamento que forem surgindo para vocês à medida que a gente está falando sobre um tópico específico, podem mandando aqui que no final a gente compila tudo e a gente abre um espaço para responder essas perguntas, tá bem? Tá, e
A gente fez essa abordagem inicial, essa contextualização chocante, né, do que acontece na sociedade, e a gente vai começar a entrar agora a discutir um pouco sobre a participação da mulher na ciência, né, e, consequentemente, a carreira, a profissão da mulher e como lidar com todas essas situações, né? Eu separei uma informação muito interessante, que inclusive eu li no próprio blog, né, do Bate-Papo com Netuno, e que foi escrito, né, pela Catarina, e essa informação me chamou muito a atenção, né, porque a Fundação L'Oréal ela realizou recentemente uma pesquisa de opinião que demonstrou como que é a visão dos europeus em relação à mulher nas ciências, né? 5.000 pessoas foram entrevistadas, homens e mulheres, né, entre os entrevistados, e o resultado, pasmem, 67% disseram que a mulher não está qualificada para ocupar postos de alta responsabilidade, né? E a grande maioria acaba pensando que muitas vezes, poxa, os europeus estariam tão avançados comparado com o Brasil, mas parece que não é bem assim, né, Catarina? Pois embora realmente o meu lugar de fala é a ciência brasileira, eu tenho alguns causos para contar. O machismo definitivamente não é exclusividade do brasileiro, tá? Teve um tweet que viralizou, acho que ano passado, não me lembro bem, que uma pesquisadora, ela divulgou o resultado de uma revisão que ela recebeu de um revisor homem. É o seguinte, quando você faz ciência, você geralmente precisa produzir um artigo e você precisa submeter esse artigo a seus pares, que são seus colegas que entendem daquele assunto e vão analisar se o seu artigo está bom ou não, ou está com qualidade suficiente para ser publicado. Então, todo o trabalho seu precisa passar pela revisão desses pares. E aí, era um artigo escrito só com mulheres, e aí um dos revisores respondeu dizendo que elas deveriam incluir um autor homem para garantir objetividade naquele artigo, que estava faltando objetividade porque só tinha mulher. Então, ela fez um print da tela, né, e jogou no Twitter, e isso viralizou, escandalizou, né? E o interessante é que vieram várias pesquisadoras, mulheres que trabalham com aquele cara, defender ele, dizendo, não, ele não é machista, ele é uma pessoa bacana. Então, assim, isso está muito intrincado dentro de nós, dentro da nossa cultura, né? E totalmente. Tem, inclusive, evidências, né, artigos científicos que fazem vários experimentos que são bem interessantes também. E que percebem que, por exemplo, revisores tendem a classificar com menores notas mulheres com a mesma produtividade que homens. Então, digamos que você pegue um grupo de mulheres e um grupo de homens e você precisa dar uma nota em relação à produtividade. Aquela produtividade é absolutamente igual, as mulheres recebem notas menores. Então, isso é o que a gente precisa lidar também. Professores homens tendem a empregar menos pós-doutorandas, menos pós-graduandos em seus laboratórios do que professoras mulheres. Isso também tem dados que mostram isso. Então, se você, como a maioria dos chefes de laboratório são homens ainda, eles também tendem a contratar mais homens para serem seus pós-graduandos, seus pós-docs, né? E teve um artigo muito famoso em 2012 também, que distribuiu currículos absolutamente iguais para concorrer a uma vaga de gerente de laboratório. E aí eles colocaram alguns currículos com o nome John e alguns currículos com o nome Jennifer. Assim, para tentar também não dar nenhum viés assim de racismo ou então de preconceito em relação à etnia, eles colocaram nomes bem semelhantes, quer dizer, provavelmente John e Jennifer vinham da mesma região dos Estados Unidos. E daí eles perceberam que John recebia notas melhores, ele era avaliado como merecedor de maiores salários, né? E como uma pessoa potencialmente mais competente do que Jennifer. Jennifer era apenas mais simpática. E é muito interessante como você pode avaliar simpatia com base no currículo. No currículo. Né? Então, tá muito subjetivo e tá muito intrínseco, né, em nós. E para finalizar os causos, assim, eu fiz um curso uma vez internacional e conheci uma pesquisadora espanhola e ela me disse que no laboratório em que ela trabalhava, todas as mulheres que entravam para fazer doutorado com um determinado professor precisavam assinar um tipo de contrato onde elas se comprometiam a não engravidar durante o doutorado.
para que aquilo não atrapalhasse o doutorado delas. Então, são coisas que os nossos colegas homens não precisam passar, né, ao longo de sua carreira. Então, são coisas para a gente ir pensando ao longo dessa conversa, que a gente vai mostrar mais dados lá na frente, onde a gente vai explicando qual que é o panorama, né, brasileiro e do mundo sobre a posição das mulheres, né? E aí, se você é pesquisador e vai para um evento nacional, um evento internacional, quem é que está lá falando na frente? Quem é que está palestrando? São sempre homens, brancos de preferência, né? Então, quem são os homenageados? Quem que ganha os prêmios, né? Então, é por isso que é muito difícil a mulher se ver nesse espaço. Porque realmente ela não está lá ainda, né? Com certeza. Nossa, se vocês estão chocados com o que a gente está falando até agora, se preparem que tem muita coisa ainda e o objetivo é justamente causar desconforto no sentido de expor a situação, né, que vocês, mulheres, passam no dia a dia. Agora, a gente vai trazer um pouco da conversa agora para o Brasil especificamente e mostrar um pouco de detalhes sobre a ciência, a pós-graduação que permeia tudo isso, né? A gente selecionou alguns dados também para mostrar aqui para vocês terem ideia hoje, falando de graduação, né, de ensino superior, hoje as mulheres representam 50% na maior parte dos cursos de graduação, né? Só que quando a gente vai para a área de exatas, né, envolvendo engenharias e até inclusive onde a oceanografia está inserida, né, na classificação, geralmente, a participação das mulheres nesse nível de graduação cai para menos de 40%, em alguns cursos, menos de 30% nas áreas de exatas, né? Quando a gente vai para pós-graduação, hoje, 54% dos estudantes de doutorado do Brasil são mulheres, né? Isso teve um crescimento, um aumento de 10% nas últimas 2 décadas, e esse número é praticamente ou exatamente igual ao número de mulheres com diplomas de doutorado nos Estados Unidos em 2017. Então, em termos de mulheres com doutorado, a gente está equiparado aos Estados Unidos. Porém, né, essa participação varia, mais uma vez, muito de acordo com a área do conhecimento, né? Para vocês terem ideia, nas áreas de ciências da saúde, nas áreas de biológicas, acaba que muitas vezes as mulheres predominam nessas áreas, né, tendo alguns cursos com participação de mulheres em torno de 60%, e novamente, quando a gente vai para a área de exatas, para áreas de engenharias, de forma geral, a participação das mulheres na pós-graduação no Brasil cai para em torno de 25%. Né? Então, observe a redução significativa que a gente tem quando a gente está falando de pós-graduação. Né, Catarina? Pois é. Quando a gente analisa por áreas, realmente é bem chocante o que acontece na área de exatas, na área de ciências da computação, de números, né? Porque, primeiro, a gente tem um grande estigma de que mulher não entende de números, né? Mas é interessante a gente voltar um pouco na história e descobrir que as primeiras engenheiras de software eram mulheres, né? Como a Ada Lovelace, Grace Hopper, são grandes nomes de fundadoras da engenharia de software e eram mulheres, né? Na década de 60, isso era um trabalho basicamente feminino. Mas daí, com o surgimento dos computadores, né? Os computadores pessoais, a coisa foi virando tecnologia, foi virando inovação, a carreira foi ficando atrativa, os salários foram ficando melhores, e aí começou-se a haver uma invasão dos homens e uma exclusão das mulheres. Então, o curso, por exemplo, de computação da USP, ele na primeira turma tinha 70% de mulheres. Hoje ele pode ter até 3% de mulheres apenas. Então tem um decréscimo enorme desde quando a computação começou a se popularizar como uma área atrativa de salários melhores, mostrando como, quando isso acontece, as mulheres já não podem mais estar lá.
né? Então, Nossa. e isso foi se estigmatizando com a ajuda das empresas de marketing, porque no momento em que os videogames começaram a ser vistos como brinquedos e brinquedos de meninos especificamente, as campanhas de marketing começaram a colocar: olha, brinquedo vai ser coisa de menino, então a propaganda do brinquedo vai ser o menino, então a figura associada a tudo aquilo é o menino nerd, né? Uhum. Que faz carreira, que aos 5 anos já aprende a programar, aos 18 é uma empresa multimilionária, né? E não é exatamente isso, né, gente? Então, e hoje, o resultado desses últimos 20 anos é que hoje, se você tem um estudo muito recente que foi feito com crianças de 6 anos de idade. Então, eles dividiram essas crianças, né, os meninos e as meninas, estava todo mundo na mesma sala, e tinham dois tipos de jogos que eles poderiam brincar ou treinar. Um dos jogos era para pessoas muito esforçadas e o outro jogo era para pessoas muito inteligentes, brilhantes. E as meninas tendem a escolher os joguinhos para pessoas esforçadas, enquanto os meninos escolhem os joguinhos para pessoas brilhantes. Então, com 6 anos de idade, as meninas já se veem como menos inteligentes, apesar de terem melhores notas. Então, Nossa. por que será que isso acontece, né? Se você caminhar, mesmo que você não tenha filho, se você caminha pela seção de brinquedos de qualquer loja e olha com uma análise mais crítica, os brinquedos das meninas são todos voltados para o lar. São brinquedos relacionados à Todos. cozinha, panelinha, bonequinha, vamos cuidar de bonequinha, vamos fazer comida. E o dos meninos são instigantes, né? São aventureiros, o dinossauro, né? Então, assim, Sim. a gente precisa começar a discutir esses papéis desde a infância, porque é isso que a gente está criando, esse tipo de adulto que a gente está criando lá na frente. São mulheres que só servem para o lar, homens que são absolutamente inúteis para o lar, porque não podem brincar de boneca, então não aprendem a cuidar. E todo mundo sofre com isso, né? Com certeza. Chocante. Então, diante do que a gente está conversando, Catarina, daria para dizer que mulher na liderança incomoda? Óbvio, 100% de certeza. Né? Quando a gente lembra da primeira e única presidenta do Brasil, Dilma, né, a gente já percebe o tipo de crítica que a Dilma recebia era crítica voltada para o corpo dela, né? O alvo da Dilma era a sua aparência, era o seu corpo, era a sua sexualidade, até mesmo sua capacidade intelectual. E não seu desempenho como presidenta, né? Então, uma mulher, quando ela está na posição de liderança, quando ela tende a ser assertiva e dar sua opinião com força, ela é dita como autoritária, ela está de Sim. TPM, ela é antipática, ela é mal-humorada. Agora, o homem que exerce o papel de liderança, ele é visto como, pô, esse cara tem pulso firme, ele é um bom líder. Né? Então, a gente precisa Exatamente. começar a analisar esse tipo de análise que cada um faz sobre uns aos outros. Nós, mulheres, fazemos isso também com nossas colegas, né? Então, a gente precisa começar a perceber esses vieses que são inconscientes e torná-los conscientes, para que a gente deixe de olhar para as pessoas desse jeito, né? Exatamente. E já que a gente está falando de mulher no papel de liderança, agora eu vou trazer aqui mais uns dados para vocês que chamam muito a atenção, que é quando a gente fala de posição de destaque na ciência brasileira. Né? Para vocês terem ideia, como a gente já falou, hoje 54% dos títulos de doutorado no Brasil são obtidos por mulheres. Só que quando a gente vai olhar em mulheres atuando na ciência em posição, né, de alto nível de destaque, a coisa é assustadora. Para vocês terem ideia, um estudo recente mostrou que as mulheres representam apenas 24% das beneficiárias de Bolsa de Produtividade em Pesquisa do CNPq. Para quem talvez não esteja diretamente inserido na área de pesquisa científica e não sabe do que a gente está falando, o CNPq, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, né, um órgão ligado ao Ministério da Ciência e Tecnologia, ele oferece que é chamada Bolsa de Produtividade em Pesquisa, e agora também tem a Bolsa de Produtividade Tecnológica, a
pesquisadores de excelência com destaque na sua área, né? Então, o que eu estou falando aqui para vocês, quando a gente olha no Brasil de pesquisadores que têm bolsa de produtividade em pesquisa, as mulheres representam apenas 24% dessas bolsas, né? E para vocês terem ideia, existem dois níveis gerais de bolsa, né? Quando a pessoa se candidata à bolsa, obrigatoriamente ele entra como pesquisador nível 2. Né? Ele vai ser obrigado, dependendo do tempo de titulação que ele obteve doutorado, ele ou ela vai ter que ficar quase 10 anos no nível 2 para poder tentar passar para o nível 1. E o nível 1 de bolsa, daí ele tem nível 1D, C, até chegar no 1A, que seria o ápice desse benefício. Né? Então, se a gente for somar todo essa trajetória, leva em torno de quase 20 anos para alguém conseguir atingir o nível de pesquisador ou pesquisadora 1A e ter essa bolsa do CNPq. E como eu falei para vocês, apenas 24% dos beneficiários no Brasil são mulheres. Exatamente. E tem um outro dado interessante sobre isso, é que saiu um artigo na Nature lá eu não me lembro mais o ano, mas que dizia que as mulheres, elas entre 2008 e 2012, elas foram responsáveis por 70% do total de publicações científicas dos brasileiros, um dos maiores índices do ano, né? Então, assim, como é que as mulheres estão publicando tanto? Então, teoricamente, elas são produtivas, mas elas não estão nessas posições de mais prestígio, recebendo, né, essa bolsa de produtividade, que é uma recompensa por você ser produtiva. Por que será que isso acontece, né? Então, em primeiro lugar, essas publicações, por si só, elas não refletem produtividade. Não refletem liderança em pesquisa. Né? E liderança em pesquisa é um item importante, mas não é o único para você concorrer a uma bolsa produtividade, né? E assim, no momento em que você tem essa bolsa produtividade, nem que seja a primeira, né, a mais baixinha de todas lá, você tem mais chance de ganhar recurso para seus projetos e então financiar suas próprias pesquisas. Então, se você não consegue essas bolsas de produtividade, você também não consegue recurso para fazer esses projetos e você não consegue publicar mais ou ser líder em pesquisa, então é um círculo vicioso e você fica ali, né? E é importante pensar que quem criou esses critérios para analisar quem é produtivo e quem não é, são as pessoas que hoje estão na elite, que são os homens brancos, pesquisadores sêniores em universidades de elite. Então, os critérios, eles foram criados para dar conta de contemplar esses mesmos grupos, continuar contemplando esses grupos, né? A Academia Brasileira de Ciências, a gente tem um post lá de 2016, chamado Desafios Enfrentados por Mulheres na Ciência. Lá a gente analisou os dados que estavam na página da Academia Brasileira de Ciências, que é uma academia de grande prestígio para o cientista, né? E nessa academia você tem, sei lá, 790 e tantos homens contra 100 e tantas mulheres. Então, temos pouquíssimas mulheres nessa Academia Brasileira de Ciências. E desses homens, 15% deles estão na Academia Brasileira de Ciências e eles não têm essa bolsa 1A. Né? E como que você entra nessa Academia Brasileira de Ciências? É um comitê, eles são um comitê e eles convidam você para fazer parte. Então, quando eles acham que você é um pesquisador importante, você é convidado para fazer parte da Academia Brasileira de Ciências. Então, 15% dos homens que estão lá não têm essa bolsa 1A. 1% das mulheres não têm bolsa 1A, que estão na Academia Brasileira de Ciências. Então, se você é mulher e não tem bolsa 1A, você não entra. Né? Agora, os homens têm uma chance de entrar. Porque são critérios subjetivos. E, de novo, a mulher não é vista como uma pessoa competente, né? Não em relação aos homens, né? E tudo isso se reflete nos melhores salários que os homens ganham a partir dessas posições de liderança, né? No ambiente universitário, independente dessas bolsas de produtividade, se você é professor universitário e você tem um cargo de liderança, por exemplo, você é coordenador de um curso, ou você é um pró-reitor, ou você é reitor, todos esses cargos, eles têm uma remuneração extra, alguns menos, outros mais. Então, quanto maior essa remuneração extra, mais concorrido é o cargo. Então, aí que você percebe, quanto maior o cargo, mais difícil você ver uma mulher nele. E especialmente se ele precisa de indicação política, né? Então, são os mesmos grupos que continuam
se indicando, né? O que eu vejo hoje é que a universidade é um grande clube do bolinha branco, né? E a gente está lá sendo resistente. Exatamente. Mas, enfim, tem só mais uma coisa que eu queria falar sobre esse tema, é que alguns podem pensar, bom, as mulheres, elas são competentes, ok, entendi, mulheres são competentes, elas têm condição de estar nos lugares, mas talvez elas não queiram estar lá, que é o tal do mito da falta de ambição. Então, talvez as mulheres não estejam na posição de poder porque ela não está afim, porque ela realmente prefere ficar em casa cuidando do lar, e não priorizar a sua carreira. Isso é justo também, tá? A mulher tem que estar onde ela quiser. Mas foi feito um estudo com 200 mil mulheres que observou que mulheres têm ambição sim. E que essa ambição não diminui com a maternidade. Não é porque você vira mãe que de repente você deixa de querer galgar passos na sua carreira, mas a mulher também não é burra. Se ela percebe que é muito difícil chegar em tais posições, ela não vai ficar dando murro em ponta de faca. Então, a mulher tem ambição, mas você não vai disputar um jogo que você já sabe que você perdeu na largada. Então, isso causa um fenômeno que é o chamado... Esse dado que você trouxe, que fala, Uhum. nós temos um monte de doutor e doutora aí, mas nós temos poucas pessoas lá na frente, lá como pesquisadores Sim. sêniores, como lideranças. Esse efeito é chamado de efeito tesoura no Brasil, que você tem 50% de doutores e 50% de doutoras, né? Então, à Uhum. medida que você vai avançando na carreira, você vai aumentando a proporção de homens e diminuindo Sim. a proporção de mulheres. Então, é uma tesoura, né? Então, você tem 10% de mulheres, sei lá, 90% de homens lá na frente. Esse é o tal do efeito de tesoura, né? E nos Estados Unidos, eles chamam isso de leaky pipeline, que é como se fosse um cano que está gotejando. Então, à medida que a Uhum. água vai passando no cano, as gotas vão caindo e as mulheres vão se perdendo ao longo da carreira. E isso é um efeito já demonstrado na grande maioria das áreas, que as Sim. mulheres vão sendo perdidas ao longo da carreira e tem vários fatores que podem explicar isso. Né? A gente já percebeu, tem um artigo da Nature que traz várias evidências que mostram, olha, mulheres ganham menos recurso em pesquisa, elas têm menos liderança em pesquisa, elas publicam menos em jornal de alto impacto, as mulheres são menos citadas, elas são subrepresentadas no corpo editorial de revistas e como revisoras também desses artigos. Elas recebem menos prêmios, são menos chamadas para palestrar em eventos e elas fazem menos redes de colaboração. Então, se você não faz redes de Nossa. colaboração, seu potencial de produzir é menor, né? Sim. E como que a gente vai mudar isso? Coletando dado, mostrando que isso não é mimimi, que existe evidência científica de que as mulheres estão sendo subrepresentadas e não é porque elas não querem estar lá, né? Para a gente começar a pensar em estratégias de recolocar, de trazer essas mulheres para a ciência e reter essas mulheres na ciência. Bom, acho que tá bom, né? Tá excelente, Catarina. De tanta falação. Tá. Agora a gente vai falar um pouquinho, pessoal, sobre papel de gênero e, mais uma vez, trazendo dados que chamam muito a atenção. Vocês sabiam que um estudo mostrou que, atualmente, em média, as mulheres gastam pelo menos 22 horas semanais com cuidados do lar, cuidados domésticos, enquanto os homens gastam menos de 10 horas. Ou seja, fazendo uma conta simples, no mínimo, né, o tempo de dedicação da mulher a afazeres domésticos é pelo menos o dobro do tempo que os homens gastam. Então, isso significa acúmulo de funções, jornadas muitas vezes duplas ou até triplas de trabalho, né, Catarina? Sim, esse é um assunto bem delicado, Muito. bem complicado, e assim, a gente não tem a menor resposta para isso, certo? Mas nós temos várias postagens, vou fazer logo nossa propaganda, vão lá no Bate-Papo do Netuno, temos vários posts sobre esse tema. O sexo ainda importa, mulheres do século XXI com comportamentos do século XX, precisamos falar sobre creches nas universidades, temos várias postagens sobre isso, né? O que a gente percebe hoje é que a mulher foi ganhando espaço no âmbito profissional, né? Então elas estão avançando Sim. nas carreiras, e o que a gente vê hoje é um monte de mulheres fortes, batalhadoras, trabalhadoras e exaustas por causa dos 3, 4 turnos de trabalho que elas têm por aí, né? Agora, lógico que esse
é um tópico bem difícil de ser abordado, porque, por exemplo, quando a gente traz a questão da maternidade, brevemente, que a gente já vai abordar isso com mais profundidade. Se a gente traz a questão da maternidade, a maternidade tem um grande impacto sobre a carreira da mulher, sim. A Total. mulher, quando se torna mãe, durante os 2 primeiros anos de vida, tem uma força biológica que une essas duas pessoas, né? Chama até de fusão mãe-bebê. Então, durante os 2 primeiros anos de vida, é muito difícil que a mulher se dedique da mesma forma ao trabalho, porque ela está fusionada com o seu bebê. Mesmo que você Sim. tenha licença paternidades mais longas para os homens, ainda assim, o relacionamento da mãe com a criança é muito difícil. Então, se a gente quiser falar de equidade, ou seja, de mais justiça, né, para os dois gêneros, para o homem e para a mulher, a gente não pode tratar da mesma forma o jeito de avaliar a produtividade do homem e da mulher quando a mulher tem filhos. Não tem como, porque são coisas completamente diferentes. Agora, quando a Totalmente. gente traz a questão do trabalho doméstico, tem tantas variáveis aí inseridas, e isso está dentro do âmbito do privado, né? A vida privada de cada um, é como cada um lida com a sua própria dinâmica familiar. Então, se nós temos, de repente, uma mulher que mora com os pais, e de repente os pais ainda dão toda a estrutura, de repente ela pode ser super, super produtiva, né? Então, isso é algo muito difícil de analisar, mas a questão talvez mais importante aí seja, você quer lutar para ter maior divisão de trabalhos com seu companheiro, com sua companheira, fantástico, lute por isso. Isso pode acontecer tanto no relacionamento heterossexual como nos relacionamentos homoafetivos, né? Então, você Sim. quer lutar por igualdade de divisão de tarefas, eu acho muito bacana a sua luta. Agora, se você quer avaliar a produtividade de um cientista levando em conta isso, é uma coisa mais delicada. Mas, de repente, o que a gente precisa mesmo é avaliar o cientista como um ser humano que ele é e não como um produtor de artigos científicos em série, né? Porque é assim que Sim. hoje nós somos avaliados, com a nossa capacidade de produzir artigos, Exatamente. nem tanto a sua qualidade ou não, mas a sua capacidade de colocar artigos para fora. Então, quando você analisa os cientistas com números apenas, você deixa de avaliá-los como seres humanos, de olhá-los como seres humanos, né? Então, eu acho que é mais importante a gente fazer uma discussão sobre como o cientista é avaliado em relação à sua produtividade do que a gente discutir como levar essa questão do privado aí para análise. Eu não sei se ficou clara o meu ponto de vista, né? Sim, concordo plenamente. E você abordou um ponto muito importante, né, que a gente selecionou para falar também na nossa pauta, que é sobre a maternidade, né? As mulheres têm uma tendência muito maior de ter que pedir demissão quando precisam optar ou ter que escolher, eu vou ser mãe ou vou seguir a minha carreira profissional, né? E, consequentemente, salários são menores e a gente percebe um ciclo vicioso no entorno de tudo isso, né? A gente vive numa sociedade ou num sistema social e econômico que não está preparado para lidar com as mulheres no mercado de trabalho, né? E muito menos para contemplar ou capacitá-las. Uhum. A questão da maternidade, se você deixar eu passar a noite toda aqui falando sobre isso, porque me mobiliza enquanto pessoa, porque eu tenho uma filha de 3 anos, né? Sim. Mas desde que a gente começou o blog, a gente veio recolhendo evidências sobre a influência da maternidade, né, na carreira acadêmica das mulheres. E tem trabalhos que mostram como, se você não tem filhos, mulheres e homens desistem da carreira científica igualmente, na mesma proporção. Né? Porque é normal você desistir da carreira científica, né? Você de repente quer fazer outra coisa. Então eles desistem na mesma proporção. Mas se você tem planos de ter filhos, ou se você tem filhos antes de se tornar um pesquisador, mesmo de ter um emprego fixo, a chance da mulher desistir da carreira acadêmica é 2 vezes maior do que do homem desistir da carreira acadêmica. Então, esse é um impacto muito grande que a maternidade traz na vida da mulher que quer ser cientista, né? E Sim. um outro dado que é muito chocante é que quanto mais filhos você tem, a linha vai de 0 a 3, tá? Não é de 0 a 10 filhos, não. Então, assim, se você tem 0 filhos, 1, 2 ou 3, mostra que as mulheres passam a trabalhar menos no trabalho oficial delas, se ela tem mais filhos, e os homens começam a trabalhar mais. É outro efeito tesoura, né? Então, assim, ou o homem tá com
com a maior responsabilidade financeira e ele tá trabalhando mais porque ele tem mais filhos, né? Ou ele não quer voltar para casa, porque a gente sabe que quando você tem uma criança pequena, às vezes você não quer estar em casa, porque não é fácil, né? E as mulheres estão, de fato, deixando de trabalhar fora de casa e passam a estar mais dentro do lar, né? Então, realmente é muito difícil você comparar a produtividade entre homens e mulheres Sim, quando você tem diferenças tão grandes no trabalho dentro de casa, né? Na lida com a criança e tudo. Mas a gente tem tido alguns avanços nisso aí. Tem um projeto muito bacana que a gente precisa citar, que é o Parenting Science, que sim, é uma grande rede, né, no Brasil. E eles têm uma luta de que a CAPES passe a inserir um campo específico no currículo Lattes para você incluir os períodos de licença maternidade da mulher, para que isso vire um possível ponto de análise por agências de fomento na hora de distribuir os recursos. Então, a CAPES já disse que ia colocar, mas ainda não botou. Então, tá todo mundo torcendo para a gente ter o espaço da licença maternidade ali, porque geralmente você é analisado em relação à sua produção nos últimos 5 anos. Se sim, você tem um filho e sua produção durante 2 anos ela vai lá para baixo, é meio injusto que você seja avaliado da mesma forma que as pessoas que não tiveram filhos, né? com certeza. Então, lá na universidade que eu trabalho, na UFSB, esse ano a gente teve um edital de bolsa de iniciação científica que valorizava quem teve filhos, a mãe que teve filhos no último ano, dando pontos extras para essa mãe. Então, Olha assim, que legal. é um avanço ainda pequeno, porque assim, se ela teve 4 anos atrás, ela não vai ganhar, mas ainda assim é um olhar diferente que a gente começa a ter nessas distribuições de recurso, né? E super importante. E tem uma outra coisa um outro ponto que você colocou, que foi a questão da escolha, né? Às Sim, vezes a mulher precisa escolher se ela vai ter uma carreira ou se ela vai ter filhos. Tem um gráfico muito interessante também, que está numa das postagens do bate-papo, que mostra como a carreira científica é uma carreira muito longa, né? Você não faz graduação e está pronto para o mercado de trabalho. Então, pelo menos 11 anos até você finalizar o doutorado, e depois você tem que fazer mais pós-doutorado, atrás de pós-doutorado, até ficar um pesquisador mais ou menos. Então, assim, na hora que você chega nesse ponto em que você é um pesquisador bacana e está pronto para ganhar seu emprego fixo, já acabou a sua fertilidade. Então, assim, e se você tem um totalmente. filho antes disso, você, né, faz aquelas curvas, né, aquelas vilas, enfim, os vales, né, de produção. Sim, Então, muitas vezes, por isso que é tão difícil para a mulher continuar na carreira se ela tem filhos antes de chegar lá naquele ponto. Então, muitas vezes é uma escolha mesmo, ou eu vou ter filhos, ou eu vou seguir carreira acadêmica, né? Então, realmente não é fácil, não é muito animador, mulheres que estão aí ouvindo, né? Mas a gente precisa pensar em estratégias para lidar com isso, porque uma ciência mais diversa e mais inclusiva, ela também é mais eficiente, né? Tem dados que mostram com isso. Se você certeza. consegue ter pessoas, diferentes pessoas, igualdade de gêneros, igualdade de etnias, de raças, você traz diferentes olhares, diferentes perspectivas para analisar o mesmo problema e isso tende a ter um grau de resolução mais eficiente e melhor. Então, se a gente não se convence pelo lado humanitário da coisa, que é bacana de dar oportunidade para nós mulheres, a gente tem que se convencer pelo lado da eficiência, né? Então, Sim. é mais eficiente estarmos lá, né? Então, acho que é isso sobre esse ponto. Um dos objetivos da gente ter convidado você para esse bate-papo é justamente porque a sociedade precisa de referências inspiradoras, né? E como eu comentei com você, eu acompanho o bate-papo desde o surgimento. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente, Catarina, como que surgiu o bate-papo com o Netuno? Primeiro, obrigada por ser uma referência inspiradora. Eu nunca me imaginei inspiradora aqui. Mas o bate-papo ele surgiu em 2015. Eu estava começando um pós-doutorado. E aí eu tinha, assim, depois de muitos anos estudando, só estudando, né? Doutorado, pós-doutorado, eu pensei, gente, eu nunca trabalhei com extensão. Eu gosto tanto da ideia de poder divulgar para as pessoas o que a gente faz aqui dentro, né? Seria bacana ter um blog. Porque eu escolhi a carreira de cientista foi através de iniciativas de divulgação científica, né? Foi assistindo o Globo Repórter,
que era o que tinha na época. Eu fiquei Sim. encantada com os biólogos na Amazônia. Eu falei, gente, eu quero isso para mim. Então, assim, foi uma iniciativa de divulgação científica que me atraiu para a carreira. Eu agradeço muito a isso. Então, assim, uma forma que eu achei que seria interessante de dar um retorno para a sociedade do que a gente faz lá dentro era por meio de fazer divulgação. E aí eu pensei, eu vou montar um blog. Mas daí, para montar um blog e ter uma certa regularidade, eu falei, não vou dar conta sozinha, vou chamar algumas pessoas para colaborar. E aí, quando eu comecei a pensar nos nomes, eu só pensava em mulheres. Eu falei, pô, que lista grande de mulheres aqui, então eu só vou chamar mulher mesmo. E aí, consegui juntar 7 mulheres maravilhosas. Eu agradeço muito a todas elas que começaram o blog comigo. E desde então, algumas saíram, muitas outras vieram. Hoje nós temos 18 mulheres e um homem no Bate-Papo com Netuno, né? Então, o blog cresceu muito. Eu sou muito, muito grata a todo mundo que trabalha junto nele e que acreditou nessa proposta. E cada pessoa nova que entra para colaborar traz uma energia nova e fala, não vamos deixar isso morrer. Então, eu sou muito grata às pessoas que sempre colaboraram com esse blog, né? E hoje ele está dividido em 5 sessões, se não me engano, né? Nós temos a Sim. sessão de Ciências do Mar, onde a gente traz curiosidades sobre as ciências do mar, a gente tenta trazer tudo de uma forma leve, distraída, distraída não, descontraída, desculpa. De uma forma leve, descontraída, curiosidades, fatos interessantes, a gente tenta trazer a atenção sobre assuntos importantes do ponto de vista ambiental, né? Alertas para a comunidade. Então, divulgar o que é que a oceanografia faz no Brasil e no mundo. A sessão Mulheres na Ciência é isso aqui que a gente está fazendo hoje, né? Discutir questões de gênero, discutir as dificuldades que as mulheres passam na academia, né? Trazer também exemplos de mulheres inspiradoras, que elas existem, não são poucas, são muitas. Então, dar visibilidade para essas mulheres é o que a gente faz nessa sessão. Sim. Temos uma sessão Vida de Cientista, que é onde a gente conta histórias sobre a vida de cientistas, como que foi escolher a carreira, quais foram os desafios, quais foram as coisas bacanas, o que é bom de ser cientista, o que é ruim. Então, a gente faz isso na sessão Vida de Cientista. E a gente tem mais 2 mais recentes, que é o Descomplicando o Netuno, que é um verdadeiro glossário, assim, a gente traz conceitos básicos, importantes da área de oceanografia. E, finalmente, as tirinhas, que é o Gilberto, o nosso único homem entre as mulheres. Ele veio com a ideia das tirinhas e chama Tiradas do Netuno. É uma sessão muito bacana e é uma forma de trazer humor, né, para o que a gente faz. Então, a gente sempre associa com a postagem. Então, se a pessoa viu a tirinha, não pegou, pode ir lá no post e ficar um pouco mais sabido. Então, é muito, muito bacana. Eu sou muito Que fã legal. dessa sessão. Tá, antes da gente abrir para as perguntas, né, eu vou para o nosso último tópico. Eu tinha falado, para quem acompanhou desde o primeiro minutinho da live, eu já tinha comentado esse dado com vocês, né, que 70% dos nossos seguidores, do nosso público nas redes sociais, são mulheres. A gente tem um detalhamento maior ainda, que 15% desses seguidores que nós temos estão na faixa etária de 13 a 17 anos, ou seja, são adolescentes naquela fase de extrema indecisão, o que eu faço da minha vida, que curso que eu faço. Então, de que forma popularizar a ciência, Catarina, para engajar, para atrair jovens nessa fase da vida de tanta indecisão, né? E principalmente essas jovens, essas mulheres para a carreira científica, para a carreira acadêmica? Então, é isso. Mostrar modelos, né? Mostrar que elas podem estar lá. A gente tem que dar visibilidade para mulheres que estejam na ciência, né? Eu amo a minha carreira. Ela me possibilitou, assim, interagir com diferentes culturas, conhecer o mundo, descobrir coisas novas sobre o nosso planeta. Enfim, eu sou muito grata à minha profissão, sou apaixonada pelo que eu faço. Não é fácil fazer o que a gente faz no Brasil e no mundo também não é fácil ser cientista. Mas, assim, é muito amor que eu tenho pela minha profissão. Então, eu acho, assim, que se eu puder dar visibilidade a outras mulheres que trabalham com ciência, mostrar que ciência é uma coisa interessante, bacana,
eu acho que é uma forma de você inspirar, né? E o blog, Com certeza. o Bate-Papo com Netuno, ele tenta fazer isso, mas a gente está cada vez mais assim antenada para fazer iniciativas de divulgação científica nas escolas, né? Sair um pouco dos muros da universidade para poder conversar com essas pessoas cara a cara, né? Porque as redes sociais são maravilhosas, mas elas têm um limite, né, de interação. Então, realmente, Com para a gente certeza. alcançar um público, o público da nossa região, do local onde a gente trabalha, a gente precisa também buscar essa interação em Em terra, digamos loco. assim. Isso. E várias das nossas editoras estão sempre participando em ações desse tipo, né? Como Meninas Consciência, né? Aqui a gente fez uma oficina, como comentei antes, a ciência combina com você. Agora a gente vai ter em Porto Seguro. Já não é mais para os tão jovens, né? Mas em Porto Seguro nós teremos também um Pint of Science, BR, veio para Porto Seguro também. Olha que legal. Então, a gente vai ter uma edição aqui também. É isso, Jana, é o efeito formiguinha. É ir conversando de um em um e tentando passar nossa palavra, digamos assim, né? Para fazer com que as pessoas se animem, porque é muito bom ser cientista. É uma profissão muito instigante. Quanto mais velho, melhor fica, né? Então, eu Sim, acho que é muito bacana ser cientista. Por isso que a gente tem essa missão aí de tentar atrair mais pessoas, né? verdade. Tá, vamos abrir para as perguntas. Eu tenho algumas perguntas que foram enviadas aqui. Carol, da nossa equipe, está me dando apoio e já copiando as perguntas e enviando aqui para o meu WhatsApp web, então isso facilita bastante. Catarina, a primeira pergunta da Tata Limas é relacionado àquele momento que a gente estava falando específico, que você comentou especificamente da turma da Mônica Jovem, né? Ela comenta, sério que nos dias de hoje ainda são indicados livros ou materiais com esse tipo de conteúdo? Pois é muito sério isso. E é uma escola assim, eu gosto muito da escola da minha filha, né? Eu acho que é uma escola assim, super amorosa, né? Não estava assim exatamente eles tinham uma lista de livros no Google Drive e você podia escolher o que ler. Mas ele estava lá e para mim isso é uma indicação, né? Claro. E realmente muito chocante, porque o material da menina, ele não fala de drogas, não fala de masturbação. Então, assim, não fala, só fala de beleza e cuidado com o lar, gente. Então, assim, uma adolescente só precisa saber Nossa. disso, né? É realmente muito chocante. Ela não tem que conhecer o próprio corpo, ela não tem que se preocupar com drogas. Então, eu fiquei muito chocada. E, assim, tinham frases. Aí, se eu começar a contar, vocês vão morrer de raiva. Porque tinham frases do tipo assim: quando o seu corpo ganha curvas, não é apenas para chamar a atenção do homem. É porque você está pronta para reproduzir. E se o homem não for chamado a atenção quanto a isso, a nossa espécie se acaba. Então, assim, eles Meu, ainda dá um tô chocado. ele ainda dá assim um enfoque evolutivo, não enfoque, ele dá um argumento evolutivo para sustentar o machismo da questão. Enfim, Totalmente. mas acontece. Tá, vamos lá, mais uma da Cláudia Kelly. Eu queria saber a opinião da doutora Catarina sobre o machismo praticado por mulheres na academia. Como lidar? Pois enfim, mulheres podem ser machistas? Podem, mas eu prefiro pensar que o problema não é a mulher ser machista, mas o machismo estrutural que faz com que a mulher tenha atitudes machistas. Porque se a gente fica, poxa, a mulher machista, ela também é culpada dessa situação, você coloca a vítima no lugar de culpada, né? E no fim, nós somos as vítimas. A culpa não é da mulher que é machista, a culpa é do machismo. Então a gente precisa olhar para o problema do machismo e não para o problema da mulher machista. Não sei se ficou claro, se respondeu. Respondeu, Cláudia? Tá online aí ainda? Sim. A Jana colocou um outro comentário. Falta de brinquedo, por que os meninos também não podem brincar de varrer ou de cozinhar? Eles podem e devem, né? Na verdade. O que falta é que os pais e as mães dentro de casa deem oportunidade para isso, né, gente? Para que os homens também aprendam a ter cuidados com o lar.
porque senão a gente vai criar uma nova geração de homens que são os incompetentes do lar e que tem a maior dificuldade para fazer qualquer coisa. Então, às vezes, por isso que o trabalho doméstico é tão difícil para a mulher. Não tanto pelo tanto de atividade que tem que ser feita, mas pelo gerenciamento das atividades, né? Quer dizer, ele só sabe que precisa fazer tal atividade se você mandar, né? Então, isso gera um desgaste mental muito grande, né? Nas mulheres. Sim. Por isso que a gente precisa incentivar que os homens aprendam a cuidar de si próprios e dos seus próprios lares, Sim. né? Porque E enfim, é o acredito, conceito básico de ser independente, gente. É você aprender a fazer sua própria comida, limpar a sua casa. Agora, na quarentena, tá todo mundo sofrendo aí com isso. Todo mundo eu tá ia tendo falar que... exatamente isso, porque esse momento de quarentena agora está potencializando, escancarando esse comportamento, né? Exatamente, porque você não pode mais ter pessoas para limpar a sua casa dentro de casa. Então, todo mundo tá tendo que cuidar de si próprio e tá vendo que é dureza, né? Então, a gente precisa realmente de pessoas mais colaborativas, homens e mulheres. Exatamente. Mais uma pergunta da Renata Poliana Campelo. Catarina, como a mulher pesquisadora deve se posicionar quando sofre o assédio nos embarques e tem o apoio de um professor pesquisador na universidade? Oi, Reni. Renata, minha amiga conhecida. Rena, é muito difícil falar sobre isso, né? A gente vai ter uma live só sobre assédio. O que a nossa pesquisa muito breve mostrou com aquele dado pequeno é que a grande maioria das mulheres sofre assédio e que 80% não denuncia mesmo, não fala com ninguém. E quando fala, não tem resultado nenhum. Então, assim, a gente, enquanto pesquisadora e pesquisador, precisa começar a lutar para que a gente saiba o que fazer, entendeu? Quais são os protocolos a serem seguidos, porque se não está claro para uma pessoa, não está claro para ninguém, tem que estar claro para todo mundo. Se acontecer uma situação como essa no embarque, o que é que eu vou fazer? Com quem eu vou falar? A quem eu vou me reportar? Mas, assim, já existem cartilhas de combate ao assédio em outros ambientes, não no ambiente embarcado, mas que Uhum. falam como você precisa coletar provas, o máximo que você puder, pode ser pessoas que viram testemunhas, ou então bilhetes, conversas de WhatsApp. Você tem que documentar para poder provar que o assédio aconteceu com você. No caso do assédio moral é mais fácil porque geralmente acontece na frente de outras pessoas. Mas no caso do assédio sexual é mais difícil porque tende a acontecer quando você está sozinha com o seu agressor. Então, assim, não é uma situação fácil. Mas a gente vai conversar mais sobre isso daqui a alguns dias, tá bom? Sim, Fica tá ligado. ótimo. Eu vou aproveitar e fazer uma que já está aqui direto na tela. Tem tantos programas de pós-graduação nessa área marítima e litorânea que eu nem consigo escolher. Qual é a sua dica para uma mulher que vai se formar na área de gestão ambiental? Eu não entendi muito bem a pergunta. Você repete, por favor? Tá. Tem tantos programas de pós-graduação nessa área relacionada ao mar, região litorânea, que essa pessoa está muito indecisa, né, Aham. sobre carreira de pós-graduação. E ela pergunta que dica você daria para uma mulher que vai se formar na área de gestão ambiental. Então você quer fazer pós na área marinha, é isso? Que Sim, dica que eu pelo dou? que eu entendi. Olha, eu tive experiências na pós-graduação na UFBA, uma experiência muito bacana, e tive experiência na USP. Então, assim, quando eu fui de uma instituição para outra, eu percebi assim, uma diferença muito gritante em relação à estrutura, a recurso, financiamento. Quando eu fui para a USP, eu tive a oportunidade de viajar, de fazer cursos no exterior, eu tive recurso para minha pesquisa, e isso me deixou muito mais competitiva para o mercado de trabalho do que o período que eu passei na UFBA. Mas o período, mas assim, não é só estar em instituições diferentes, né? O período que eu passei na UFBA também, ele me deu uma visão crítica muito bacana. Então, assim, eu não me sentia nem um pouco para trás dos meus colegas na USP, porque eu acho que eu estava, assim, equivalente nos Sim, conteúdos, né? Mas em termos de estrutura, recurso, o eixo Rio-São Paulo, de fato, ele é muito mais rico, digamos assim. sim. Então, ele é mais competitivo nesse ponto de vista.
Agora, fiquem muito alerta na escolha de orientadores, orientadoras, porque a gente sofre assédio nos ambientes de trabalho, com os orientadores, com as orientadoras. Então, assim, é importante ficar atento, fazer pesquisa com pessoas que já passaram pelos laboratórios, para saber se aquele ambiente é um ambiente no qual você vai se adaptar bem. Sim. Mais alguma, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta que surgiu aqui recentemente. Tem comentários, foram dezenas ao longo da live, mas perguntas foram essas até então. Tá bom. Catarina, eu queria abrir o espaço para, se você quiser falar mais alguma coisa do bate-papo com o Netuno, ou fazer suas considerações finais e depois eu finalizo. Bom, sobre o bate-papo, ele é um lugar aberto para, se você tem uma história para contar, se você gostaria de escrever sobre ciências do mar, contar sua história enquanto mulher na ciência, nós somos abertos para isso. Lá na nossa página tem um espaço sobre como fazer, se você quiser publicar um post, né? Vai passar pelo nosso corpo editorial. Né? Se vocês quiserem contribuir com o blog, também tem várias formas de contribuir com o blog. Entre em contato com a gente está sempre assim super a fim de receber colaboradoras, né? Então, eu queria também deixar o espaço aberto, não só para vocês visitarem e lerem o blog, mas ajudarem a gente a manter essa rede viva aí de divulgação científica, tá bom? E quero agradecer muito a oportunidade, é um assunto que eu amo falar, né? E acho que o primeiro passo para a gente construir um mundo mais justo e menos desigual é falar sobre isso, né? Entender que existe um problema aí e que a gente tem que lidar com ele, para que a partir daí a gente possa pensar em estratégias sobre o que fazer com isso, né? Exatamente. Obrigada. Eu que agradeço, foi um prazer ter você aqui. A gente não se conhece pessoalmente ainda também, né? Uhum. Espero que na próxima ida da nossa equipe para trabalho de campo, em Arraial da Ajuda, a gente possa ter oportunidade para se conhecer pessoalmente. Com certeza. Foi muito, nossa, sem palavras para dizer a quantidade de informação e acredito que aquela pulguinha atrás na orelha de muita gente para se prestar atenção, se dar conta de coisas que as mulheres acabam passando no dia a dia e muitas vezes algumas ficam caladas, né, Catarina? Uhum, então, eu queria aproveitar e comentar para vocês que estão online, como eu já tinha dito, nós estamos com a programação praticamente fechada de lives até o final de maio, então não tem desculpa, já mantenham sempre isso em mente, que toda quinta-feira à noite, às 8 horas da noite, a gente vai ter uma live aqui. Na semana que vem a gente vai receber o Jonas Leite. O Jonas, ele é o presidente do Instituto Meros do Brasil e a gente vai bater um bate-papo super interessante sobre biologia e ecologia dos meros, saber um pouco mais como esses animais, como essa espécie se reproduz, qual a relação dos meros com os ambientes recifais, quais são os impactos principais na população de meros na costa brasileira, as ações que o Programa Meros do Brasil vem fazendo ao longo de toda a costa, falar sobre áreas marinhas protegidas, enfim, tem um monte de coisa super interessante para a semana que vem. Então, já convido a todos vocês que estão online para voltar com a gente na semana que vem. Catarina, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação e conte com o RIFBank para o que vocês precisarem também. Valeu, obrigadão aí, gente. Obrigada a todos que ouviram, né? E parabéns aí, Leandro, pela iniciativa. Muito bacana. Obrigado, boa noite, bom descanso para todos e fiquem em casa. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.